Pessoal, vamos lá então finalizar a atividade 2. Tá? Faltou esse vídeo, essa explicação eu estou fazendo hoje. Então, se porventura você entregou a atividade 2 sem fazer isso que eu vou explicar aqui, está errado, tá? Então, eu alterei a data de entrega para semana que vem, né? Então, você pode cancelar o envio, arrumar, né? Ajustar o que eu vou falar hoje, para a gente finalizar essa atividade 2, tá bom? Que é a parte de visualização. Então, quer dizer, nós pegamos uma base de dados, né, complexa, que é aquela base de vendas, né, imensa, um monte de registro, um monte de colunas, fizemos uma limpeza, né, fizemos uma formatação nela, ajustamos os erros, tal, beleza? Depois, criamos uma planilha, né? Então, pegamos aquela base, demos uma limpada. Depois, criei uma planilha chamada Análise e criei as 5 análises, tá? E de acordo com os exemplos que estão lá, isso também foi falado, né? Eu coloquei vários exemplos, então, quer dizer, você não precisa necessariamente seguir aqueles exemplos, você pode pular, você pode ajustar, ver o que você acha que é mais interessante. Nesse meu aqui, eu só fiz 5, tá? Mas, obviamente, você, né, segue as instruções que estão lá na atividade e vê lá se são 5 ou 10 que você tem que criar, tá? Acho que são 10 agora, né? São 10 análises aí que você tem que criar. Então, são vários arquivos de exemplos, né? Pode pesquisar, pode puxar dentro de inteligência artificial para poder auxiliar, sem problema algum, tá bom? Isso eu comentei também já numa aula para trás. Bom, agora que nós já fizemos a análise, a gente tem que mostrar essa análise, né? Então, quer dizer, apesar de eu já ter feito aqui, ó, uma tabela resumo, né? Se eu olhar aqui, ó, eu já tenho uma tabela, ó, análise 1 que eu fiz, a maior venda, né? Então, eu montei uma tabela, eu listei os produtos, né? Através, né, eu usei a função unique para poder pegar os produtos e depois usei o soma C para ele poder ir somando a receita de cada produto e conseguir identificar, né, que no meu caso aí, quem vendeu mais foi um sofá de 3 lugares. Visualmente falando, a análise já está pronta, mas assim, eu consigo detectar isso, mas num gráfico você tem ali um aspecto visual melhor, né? Você consegue saber quem foi mais, quem foi menos, os dois maiores, os dois menores, né? Então, ter uma visualização gráfica, isso ajuda em muito, tá? Então, isso também faz parte da análise, né? Então, vamos lá. Não adianta você ter uma tabela com um monte de fórmula que faz cálculos, né, avançados e tal, e de repente o cara olha uma tabelona dessa com um monte de dados, né, um monte de número, um monte de valores, mas ele não sabe quem vendeu mais, quem vendeu menos, né, quais são os 3 maiores, quais são os 3 menores, que dia que vendeu menos, que dia que vendeu mais, ou seja, aqueles insights, né? Eu não tenho. Aí a gente mostrou, né, como criar esses insights, né? Já fizemos isso na atividade 1, estamos fazendo na atividade 2, né? Eu pedi para criar 10, né? Então escolha aí os 10 que vocês quiserem, fiquem à vontade, né? Fizemos às vezes a análise ela possui, né, em formato de tabela, mas também eu posso ter uma análise assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero saber qual foi a maior venda, né? Então é um número, ó. Quem vendeu mais? Sofá. Qual foi o valor da maior venda? 14 milhões. É uma análise, é uma análise. Tá? Então não é que tem que ter tabela, não é que tem que ter gráfico, né?
O gráfico tem que ter tabela, quer dizer, né, você não tem como montar um gráfico sem ter uma tabela ali, né? Mas numa análise você pode ter um valor como esse, né, que eu estou mostrando aqui, de repente. Agora, você não pode também só ter valores, né? Então, a visualização dos dados, né, dessa análise, ela tem que ter uma mesclagem, né? Você pode ter tabela, você pode ter gráfico, você pode ter valores únicos. E isso, em vez de estar aqui, né, meio que jogado um debaixo do outro, assim, ó, né, é comum a gente criar uma outra planilha, uma outra página e colocar todas essas informações dentro dessa página, né, dentro dessa área, e isso recebe o nome de dashboard. Nome em inglês, né? O pessoal ultimamente tem falado muito, né? Cria um dashboard de vendas, cria um dashboard de produtos, cria um dashboard do estoque, um dashboard de RH, um dashboard dos funcionários, sei lá, né? Então, o termo dashboard, ele é dado a essa folha, a uma folha, né, uma página, onde eu coloco todas as análises num lugar só, mas eu tenho que ter, assim, o cuidado em distribuir, né, de maneira agradável. Ou seja, tem que ter um aspecto visual apelativo mesmo, né? E não assim apenas, né, jogado um debaixo do outro, assim não, tá? Então isso é chamado de dashboard. É o resultado final, tá? Então, quando se fala assim análise de dados, significa que você quer chegar num dashboard, tá? Então, aqui nesse material, né, visualização de dados, ele está lá na sala de aula, né? Eu venho justamente falando sobre isso, né? Para que é visualização de dados, para que ela existe, né? Tá? Aqui eu dou uma geral novamente de gráficos, né? Quando que eu uso um gráfico de colunas, quando que eu uso um gráfico de linhas, né? Evitar de nessa visualização ter só coluna, só linha, só tabela, né? A gente tem que mesclar os objetos visuais, objeto gráfico, objeto tabela, objeto valor. Você tem que mesclar. E gráfico não só de colunas, não só de barras, mas às vezes um de pizza, às vezes um de colunas, às vezes um de... Né? Então, isso também faz com que esse dashboard seu fica realmente bom, tá? Então, você só vai criar o dashboard, por isso que eu deixei por último, né, para falar por último agora, porque você precisa das análises. Feitas as análises agora a gente vai criar uma nova página, né? Então você vai, por exemplo, aqui, né? Olhando aqui embaixo, eu tenho a tabela, eu tenho as análises, vou vir aqui no mais, vou criar uma nova página, vou chamar ela de dashboard. E aqui eu vou colocar todas as minhas análises, eu vou dispor aqui. Nesse exercício eu pedi 10 análises, né? Só que eu quero no mínimo 5. Você vai pegar todas essas análises que você fez e vai escolher no mínimo. Por quê? Porque às vezes também o cara coloca tanto gráfico, tanta coisa, que não cabe. Aí eu não vou fazer um dashboard de 10, né? Então, não. No mínimo 5 cabe. Nos 5 você vai ter que colocar 5. Agora, quais 5? Você que resolve. Né? Você tem aqui a aba análise, que você deve ter feito com 10, né, tipos de análise, e você vai transpor. Transpor vale, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Você vai jogar aqui nessa página chamada dashboard, só que você vai distribuir ela de tal maneira que, visualmente falando, fique uma coisa agradável. Tá? Bom, como assim visualmente agradável? Pessoal, se você for no Google e procurar dashboard, olha para você ver a
quantidade que vai aparecer. Isso é chamado de dashboard, né? Então, por exemplo, se eu olhando esse aqui, ó, clica nele, olha lá. Isso é chamado de dashboard, tá? Se você, né, chegar perto dele aqui, você vai ver, ó, o cara está usando dois gráficos de colunas, né? Aqui é colunas sobrepostas. Aqui ele usou 4 valores, então, ou seja, o máximo não sei do que, né? O maior venda, a menor venda, o total vendido. Um valor. Pode, lógico. E aqui ele está usando um gráfico de área, que é um gráfico de linha sobreposta, né, mostrando área. Então, a ideia do dashboard é lógico que, visualmente falando, eu ter uma folha com várias informações dispostas, mas de maneira agradável, de maneira bonita, né, é muito mais fácil analisar. Então, veja que a gente sai de uma base com 1000 linhas, 15 colunas, fizemos um resumo, né, em várias análises, tendo tabela, gráfico e valores, e agora eu termino colocando pelo menos 5 daquelas análises que você fez dentro aqui dessa folha, dando Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, vou pegar isso aqui, ó. Ah, eu quero mostrar, né? Eu quero comparar as vendas entre os produtos. Então, ó, selecionei, Ctrl+C, venho aqui na página e Ctrl+V. Tá? Só que você vai ter que bolar isso aqui numa folha, né? Porque, ou seja, você vai ter que distribuir ele, né? Na hora de gerar o PDF, você tem noção de folha. Tá? Você pode até mandar ele gerar PDF, mas não salvar, só para você ter a visualização de folha. Olha lá, ó. Arquivo, baixar em PDF, olha lá, ele já mostra a questão da folha. Ó, no meu caso aqui, só aquele gráfico, do jeito que está, vai ocupar 2 folhas. Né? Não, aí está errado, né? Aí está ruim. Então você vai cancelar, vai voltar aqui, né? E diminuir. Só que daí também, aí agora é que vem os rolos, né? Como é que eu vou, né? Tamanho de letra, disposição, deixa mais horizontal, maior, cor. Eu vou mostrar um aqui, né? Que eu fiz aqui, ó, para poder aí, ó. Olha como é que ficou o meu aqui. Olha lá, botei um título, né? Botei essas análises aqui, ó. Isso aqui são fórmulas. Soma, tá? Isso aqui eu peguei de lá, ó. Não é gráfico, não é tabela, mas são valores, né? Não deixa de ser análise, com certeza. Aí eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V em 3 gráficos. Eu não usei tabela, tá? Eu particularmente, aí é uma decisão minha. Não gosto de usar muito tabela, não. Eu prefiro ter valores e gráficos. Porque o gráfico, ele representa a tabela, né? Então, acho que colocar a tabela e o gráfico junto, aí eu acho que é uma coisa redundante. Mas aí é opinião minha, eu já vi dashboard com tabela, né? E às vezes é interessante, por exemplo, aqui, ó. Pegar esse dashboard aqui, ó. O cara tá usando uma tabelinha aqui, ó. Né? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? O cara usou gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, gráfico de colunas, valores. E veja que ele dispôs, né? Cada quadradinho desse é um elemento. Cada quadradinho desse, né? É um elemento gráfico, um objeto gráfico. Aí você tem que pensar na cor, né? Você tem que pensar de tal maneira que fica uma coisa agradável. Lógico que existe dashboards assim, ó, visualmente falando, muito bonito, né? Realmente fica bonito. A escolha da cor, a escolha do gráfico, a disposição, não é de imediato também, o cara vai dando Ctrl+C, Ctrl+V, isso aqui eu demorei, né? Eu não vou fazer aqui porque vai demorar. Mas o que eu fiz foi Ctrl+C, Ctrl+V. Eu olhei lá aqui, né? Vocês fizeram 10, então eu quero no mínimo 5. Você pega 5 que você acha que ficou legal, que são mais importantes aí,
na tua opinião, né? E Ctrl+C, Ctrl+V, vai colocando aqui, não somente gráfico, né? Veja que no meu exemplo aqui, eu peguei valores que eu calculei aqui, ó. Pode olhar aqui que todos os meus aqui, né, tem valores calculados, ó. Tem valores calculados, entendeu? Então, assim, se você, eu achei que alguns aqui ficaram legal, ó. O total de vendas, qual foi o produto mais vendido, a média de venda por dia, qual região que teve maior venda, o melhor cliente. Então, sei lá, eu achei, isso aí não é gráfico, não é tabela, né? Foram fórmulas que eu apliquei, quer dizer, eu apliquei aqui, né? E eu dei só Ctrl+C, Ctrl+V para cá, tá? Então, obviamente, aí você vai ter que dar uma testada, tá bom? Olha lá, ó. Então, procura, vai lá no Google, né? Procura o nome dashboard, vai achar várias imagens que são dashboard, né? Tem uns aqui que são até meio exagerados, né? Olha lá, tem muita informação, ó, calendário. Na verdade, esse dashboard que eu quero que você faça é um dashboard estático, mas tem dashboard que é dinâmico. O cara tem uns botões que ele vai apertando o botão e vai mudando os valores. Dá para fazer isso? Dá. Dentro do Google ou no Excel é meio complicado, é meio chatinho, mas é possível, tá? Não é muito simples. Depois a gente vai ver dentro do Power BI. Aí o Power BI, para fazer dashboard, é o canal. Ele foi criado para fazer dashboard. Vocês vão ver, quando a gente for falar de Power BI, vocês vão ver que é muito mais fácil. A criação de dashboard pelo Power BI. É porque o Power BI foi feito para isso. Análise de dados, gerando dashboard. Enquanto que o Excel ou o Google Planilhas, ele não foi feito para isso, né? Então, obviamente, ele tem as suas limitações, tá bom? Então, isso sim a gente termina a segunda atividade. Então, ficou faltando isso aqui, tá? Se você entregou, mas e no, né, que eu não tinha explicado ainda, então cancela o envio, faz esse ajuste, né? E beleza, entrega novamente. Eu alterei a data para a semana que vem, tá? Para dar um tempo maior. O pessoal às vezes está um pouquinho atrasado, tal. Semana que vem eu já devo estar aí, né? Então aí eu ajudo o pessoal, tiro as dúvidas aí, tá? Ajustei até algumas entregas aí alterei as datas de entrega para aqueles que porventura por algum problema não conseguiu entregar, que pelo menos entregue alguma atividade passada para não ficar prejudicado, tá? Ok? Então tá isso. Se você voltar lá, ó, eu venho aqui, né, dar uma lida no meu material, pelo menos, né? Aí, ó, isso aqui é o meu exemplo que eu fiz. Veja a questão da cor, né? Existe um site que é um site de paleta de cores. Se você, ó, procurar aqui, ó, paleta de cores. Cara, é muito legal que, ó, você pega o primeiro. É um site que ele já traz a combinação de cores. Então tem até isso também, né? Então veja aqui, ó, não é só saber limpar a base de dados, não é só saber criar a análise, né? Mas tem que saber criar o dashboard, porque o resultado final da análise é o dashboard, né? Fazer análise assim, né? Não é que tá errado, não. Eu tenho que fazer, né? Mas apresentar isso para o chefe é um começo, sim, mas não é o ideal. O ideal é você ter isso aqui para mostrar para o chefe. Então, vocês fizeram 10 análises, né? Eu não sei quais, eu deixei bem aberto, né? Vocês vão, para fazer o dashboard, para não ficar muito lotado, né, de informação, porque se você pegar os exemplos aqui, ó, tem dashboard que às vezes tem tanta informação que acaba ficando ruim a análise. Sei lá, né? O cara poderia ter, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, né? O cara, porque milagre não faz, né? Se você vai colocar muito gráfico, muito objeto gráfico,
obviamente eles vão ficar menores. Ficando menores, fica difícil a visualização, fica difícil o cara ler, o cara identificar, né? Então é óbvio que a gente tem que levar um pouquinho do bom senso aí. Por isso que eu pedi 10 análises ali e o dashboard no mínimo 5. Como eu não sei quais foram as análises que você fez, cara, preencha a folha aí, meu, tá? Preencha a folha aí, tá? Seja o mais criativo possível, tá bom? É o primeiro dashboard que vocês vão fazer. É óbvio que eu já sei que não vai sair muito legal, não, tá? Mas tente fazer o máximo, tá bom? E tem gente que às vezes é criativo, né? Consegue, você pode colocar ícone, pode colocar uns ícones. Tem dashboard aqui que o cara coloca ícone, fica muito legalzinho. Deixa eu ver se eu acho um modelo aqui, ou um exemplo aqui, né? Que ó, o cara colocou aqui, ó, tá vendo? Esse desenho, isso aqui é um ícone. Ctrl C, Ctrl V, o cara baixa da internet, inserir imagem, tá? Olha lá, o cara, gênero, né? No caso masculino e feminino. Olha lá, botou um ícone aqui, né? De pessoa. Então, assim, fica interessante isso também, né? Então, o cara trabalha com cor, trabalha com ícone, trabalha com disposição, tamanho. Então, eu vou deixar isso bem aberto, tá? Tente fazer o máximo possível, mas todos têm que fazer. Tem que criar essa folha, essa página de dashboard. Aí o que você vai entregar para mim é o arquivo do Google que você está fazendo, o PDF das análises e o PDF do dashboard. Eu quero ver como é que ficou o PDF do dashboard de vocês. Tá bom? São 3 arquivos que vocês têm que entregar. Pessoal, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.